Fala pessoal, a você que vai fazer aí o concurso Prefeitura de Pinheiral ou o processo seletivo de Pinheiral no Rio de Janeiro e quiser revisar um pouquinho conosco aqui os aspectos históricos sobre Pinheiral e região em que o município se insere, fique neste vídeo até o final. Bom pessoal, o documento oficial que fala dos aspectos históricos sobre Pinheiral e a região circunvizinha na qual o município se insere é aquele mesmo que está no site do IBAMA, que diz que o município de Pinheiral está localizado no Vale do Paraíba Fluminense, região cuja história é marcada pelo desenvolvimento da cultura cafeeira, que teve grande expressão no século XIX. Por conta da posição geográfica do vale, onde se situa parte considerável da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, o povoamento inicial da região teve, na maior parte das vezes, relação com a abertura de caminhos rumo ao interior e com as rotas de tropeiros do Rio e São Paulo na direção da região das Minas, quando em diferentes pontos surgiam bases para abastecimento ou descanso. A construção de ranchos e pequenas roças, a criação de capelas e o início de atividades comerciais nesses núcleos contribuíram para a fixação de novos grupos populacionais. No entanto, é a partir da introdução da cafeicultura na região que a ocupação se intensificou. Os fluxos migratórios desencadeados pela decadência da mineração e a busca de novas oportunidades foram decisivos para o povoamento e o crescimento dessas localidades e sua transformação em cidades. Ao mesmo tempo, verifica-se nesse período um movimento migratório diverso do anterior, ou seja, do litoral em direção à serra, em que portugueses, comerciantes da corte, aristocratas, burocratas do reino e do império, entre outros, estimulados pelo governo através do fornecimento de sementes e de terras, vieram para a região plantar café. Com o declínio do ciclo do cafeeiro, novas correntes migratórias provenientes de Minas Gerais passaram a ocupar as terras, agora baratas, criando gado, produzindo leite, derivados e alguma carne e praticando agricultura de pequena ou média escala. Estas atividades se fixaram na região e prosperaram consideravelmente, juntamente com a posterior industrialização e outras formas de serviços que então surgiram. Segundo Roberto Guião de Souza Lima, um exemplo deste processo sucessivo de transformação econômica ocorreu no município fluminense de Barra Mansa, que após ter sido grande produtor de café, abrigou a maior bacia leiteira do Brasil e hoje, ao lado do seu ex-distrito Volta Redonda, forma uma região industrializada prestadora de serviços de alta tecnologia e de comércio forte. Você está aqui vendo conosco no canal Resolvendo Questão de Concursos um resumo sobre os aspectos principais, os aspectos históricos da cidade de Pinheiral e da região em que o município se insere. É um conteúdo atualizado e disponível na banca do IBAM, que é a organizadora do concurso Prefeitura de Pinheiral, no Rio de Janeiro. Se você quiser seguir conosco aqui, saiba que este conteúdo aqui é útil para você afixar conhecimentos e você até aprender um pouco mais, já que você leu às vezes aí no seu estudo individual e pode não ter captado alguma coisa que o texto dizia. Neste resumo aqui em áudio, neste vídeo com o texto em áudio, você pode captar essas nuances aí. Então, o ciclo do café. O café foi introduzido no Brasil em 1727 por Francisco de Melo Palheta e as primeiras mudas foram plantadas no Pará. Na província do Rio, a cultura cafeeira teve início nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, nos anos de 1770 e depois na Baixada Fluminense, na região dos atuais municípios de Nova Iguaçu e Caxias. No entanto, foi no Vale do Paraíba que prosperou efetivamente como atividade econômica por uma série de fatores, entre os quais a localização próxima à corte e ao porto, o que favorecia o escoamento da produção, a disponibilidade de terras, o solo fértil, o relevo e o clima propício que tornavam atrativas as condições de custos e produtividade. Ainda na questão do ciclo cafeeiro, o texto diz que o plantio foi iniciado em Resende e em São João Marcos, cidade hoje não mais existente, e dali se expandiu no início do século XIX para Valença, Barra Mansa, Vassouras, Piraí, Paraíba do Sul,
passando também para a parte paulista do vale e para as áreas próximas de Minas Gerais. Os primeiros impactos da chegada do café em Resende, lá no Rio, e que depois se estenderam de diferentes formas para outras localidades do vale, são narrados por Júlio César Fidelis Soares em um texto que diz: em 1802, Resende já era exportadora de café e, a partir daí, a região sofreria uma grande mudança. O início do reinado do café começou mudando aos poucos toda a economia da região. Se até antes da chegada do café, os poucos habitantes do Arraial e redondezas do Campo Alegre plantavam e beneficiavam de cana-de-açúcar, cuidavam de plantações de anil, criavam algum gado, vendendo carne para Minas e Rio, tudo a partir do século XIX estaria sujeito à novidade cafeeira. Antigas fazendas de gado, engenhos de açúcar e cachaça, plantações de anil passavam a plantar. Outras plantações, como as de milho, feijão, arroz e mandioca, passaram a alimentar as fazendas de café e as sedes dos núcleos urbanos dentro de um sistema de apoio e subsistência. Entretanto, o café já impunha o seu poder quase absoluto como cultura. Quando a vila de Resende passa a ser considerada como cidade em 1848, a região resendense já se destacava como um dos maiores centros cafeicultores da província. O texto ainda fala que é de referir que Resende foi um grande centro produtor, mas não o maior, não obstante sua condição de centro irradiador do café pelo vale. As maiores produções estiveram nas cidades de Vassouras, Valença, Paraíba do Sul, Barra Mansa e Piraí. E Vassouras, nesse contexto aí, era a principal cidade da parte fluminense do Vale do Paraíba e aí se tornou líder na produção de café em meados do século XIX. Roberto Guião de Souza Lima ainda diz: o Vale foi o principal produtor de café do Brasil Império e a província fluminense foi seu maior destaque ao longo de todo o ciclo. Em 1852, ocasião em que produziu 7.193.000 arrobas, 15 quilos cada, respondia por 77% das exportações brasileiras, São Paulo 3,8% e Minas Gerais 7,6%. E dessa forma contribuiu expressivamente para salvar o império da falência financeira e econômica a que estava sujeito após a independência. O declínio do café ocorreu em razão de um conjunto de fatores, entre os quais citemos aqui a abolição da escravatura e a não disponibilidade de mão de obra para a continuidade do processo de produção de café. Acrescido aí a incapacidade do Estado do Rio em instituir políticas de atração de imigrantes para essas atividades, além do esgotamento e deterioração do solo em função da produção extensiva e sem técnicas adequadas também para o beneficiamento e comercialização do café. Após este período, o Vale passou por transformações com a intensificação das atividades agropecuárias, a criação de novos municípios e o surgimento do processo de industrialização com a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda na década de 1940. Nessa perspectiva, seu crescimento econômico atual se deve sobretudo ao avanço industrial da região, especialmente nos setores metalúrgico, mecânico e automobilístico. Algumas questões aqui de destaque que o texto oficial sobre os aspectos históricos de Pinheiral demonstram aí existir nesse contexto da cafeicultura. Principais personagens: o ciclo do café deu margem à criação de uma elite cujos representantes máximos eram os denominados barões do café, grandes fazendeiros produtores e proprietários de terras, escravos e fazendas que tinham trânsito junto ao governo imperial e grande poder social e político local e regional. Os títulos de barão, visconde e marquês eram concedidos a estes personagens pelo Império e seu número em cada localidade constituía um claro indicador da amplitude do cultivo do café, ou seja, mais títulos, mais produtores. Todo esse poderio era também representado pelas propriedades que detinham, seja em número e em porte, como em luxo e riqueza, de suas instalações. Outros elementos presentes na produção e comercialização de café eram o tropeiro e o comissário. O tropeiro era o responsável pelo escoamento e transporte do café até os portos de embarque, e o comissário se incumbia dos interesses do fazendeiro na negociação e venda do café mediante comissão nas vendas. Afinal de contas, comissário, comissão, né?
O elemento mais expressivo na produção cafeeira e que representava em seu conjunto a força motriz da economia agroexportadora, no entanto, era o escravo. Então, o escravo era esse elemento aí mais expressivo que fez crescer a cafeicultura no Brasil naquele tempo. Meio de transporte, o transporte fluvial, né, no Vale do Resende, por exemplo, existia importante papel no abastecimento da corte e de localidades vizinhas com itens de produção local a partir das rotas de tropeiros indo ou voltando do litoral. Com a atividade cafeeira surgiu a preocupação com o escoamento do novo produto, que inicialmente era feito por escravos, a pé, usando as rotas e caminhos dos tropeiros, a seguir por carros de boi, com capacidade para maiores cargas e depois também por tropeiros. O volume e custos dessas operações fizeram surgir a ideia do transporte fluvial pelo rio Paraíba do Sul até Barra do Piraí, onde havia chegado a estrada de ferro Pedro II, lá na década de 1860. Assim, existem relatos de que a primeira tentativa de navegação fluvial entre as duas localidades, levando café, né, ocorreu em 1860 pela iniciativa de José de Souza Azevedo. O transporte fluvial cresceu, chegando a contar com cerca de 160 proprietários de barcos em Resende e envolveu 300 braços e mais de 60 embarcações que podiam transportar de 700 a 1.000 arrobas de café. Foi também responsável por reduzir os custos de transporte entre as cidades do Vale do Paraíba e proporcionar maior rapidez, não só com relação ao café, mas também no suprimento de gêneros e no abastecimento da região e da corte. Para se ter uma ideia, a viagem das tropas demorava entre 5 e 6 dias e no trajeto fluvial se dava em até 24 horas. O texto fala aí. Não obstante as intenções das autoridades de Resende de promover melhorias na navegação fluvial, com a chegada da estrada de ferro Pedro II a Resende, na década de 1870, o transporte fluvial perdeu importância e aos poucos parou de existir. Bom, já o transporte ferroviário no Vale do Paraíba foi introduzido pela Sociedade Companhia Estrada de Ferro Pedro II, mediante concessão emitida em 1855, com a finalidade de facilitar o escoamento da produção de café na região, alcançando ainda São Paulo e Minas Gerais. Você está aqui no canal Resolvendo Questão de Concurso e este é um resumo dos aspectos históricos da cidade de Pinheiral, no Rio de Janeiro, e a história dos seus municípios vizinhos. Então, o transporte ferroviário passou a ser discutido na imprensa carioca no final dos anos de 1830 como solução para a questão do desenvolvimento do interior. Nesse período aí, a Inglaterra já havia colocado em operação o primeiro serviço ferroviário regular de transporte de passageiros e de cargas, e vários países europeus iniciaram a construção de ferrovia. Os dois primeiros trechos, São Cristóvão, Queimados e Queimados de Japeri, foram entregues em 1858, sendo que a ferrovia chegou à Barra do Piraí em 1864, quando Dom Pedro inaugurou a estação central da Barra. Dali ocorreu a bifurcação da ferrovia nas direções de Minas Gerais e São Paulo. A partir daí, Barra do Piraí se tornou o maior entroncamento ferroviário da América do Sul, tendo sua conformação urbana e territorial transformada, bem como sua economia e o modo de vida de sua população, estimulando o progresso e o crescimento local. Outras linhas férreas foram posteriormente instaladas na região, entre as quais Santa Isabel do Rio Preto, Santana e Carril Piraiense, que posteriormente foram integradas à Rede Mineira de Viação RMV. Em 1891, quando a produção cafeeira já começava a declinar, o governo encampou o ramal de São Paulo, criando a Estrada de Ferro Central do Brasil. Agora, é importante destacar ainda que a malha viária que se formou ao longo do século XX substituiu aos poucos o transporte ferroviário da região. Assim foi na década de 1950, com a inauguração da rodovia Presidente Dutra, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Também são relevantes a criação da Rede Ferroviária Federal, que encampou 18 ferrovias independentes existentes, e a decisão de abolir os trens de passageiros em 1961. Bom, e no próximo vídeo vamos continuar com esse resumo dos aspectos históricos do município de Pinheiral
e também a história dos municípios vizinhos a Pinheiral. Vamos seguir no próximo vídeo falando de municípios do Vale e algumas informações históricas, formação e evolução administrativa. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.